Bem-vindo ao nosso programa Personalidades, hoje trazendo as principais notícias do dia, do final de semana. Lembrando aí, da último sábado nós conseguimos fazer algum levantamento sobre os dados do Brasil e do mundo sobre o coronavírus, que você pode ver nas redes sociais do jornal ABC Repórter, no abcrepórter.com.br. É importante também no dia a dia você saber que você precisa ter a consciência para trazer a melhor possibilidade para não ter problemas com o corona da sua família, dos seus amigos, usando as máscaras, usando o álcool gel, fazendo o que é importante para manter o isolamento, mesmo que não seja a principal ferramenta, né, para se fazer o isolamento, mas você deve também usar esse tipo de prevenção. A Prefeitura de São Caetano também abriu no último final de semana para se fazer o teste para comerciantes e comerciários de São Caetano. E está sendo realizado ali na Avenida Presidente Kennedy, na garagem municipal. Você não precisa nem descer do carro, já faz o teste, daqui 10 minutos já sai o resultado. Você precisa comprovar, logicamente, que é comerciante ou comerciário para desfrutar. Algumas pessoas têm ligado alguma confusão, né? Empresário não é comerciante, né? Prestador de serviço não é comerciante. É exatamente nesse momento somente para os comerciantes, né? O prefeito tinha apanhado bastante aí por causa daquela atitude de cancelar via judicialmente a carreata dos comerciantes da cidade, acabou fazendo essa atitude. De qualquer forma, vale ressaltar que foi uma boa atitude da Prefeitura, porque os testes são muito importantes. Veja que na Coreia do Sul teve duas atitudes importantes que eles tomaram para não entrar na questão dos óbitos em massa, né? Nós tivemos na Coreia do Sul, até o mês passado, 170 óbitos. Para você ter uma ideia, na Espanha chegaram a 13 mil, no Brasil já está em coisa de 2 mil. Então, realmente, fazer testes é importante, questão de estatística, né, para saber onde são os focos dos problemas, e também o uso das máscaras. Na Coreia do Sul, cada habitante recebeu 2 máscaras. Foi a forma que eles usaram lá, principalmente, para fazer a questão do isolamento consciente e não o isolamento social. Na Coreia não teve isolamento social. Também vale lembrar que na Coreia, como nos orientais de uma forma geral, não tem aquela proximidade que nós temos dos latinos, né, de abraço, beijinho, aperto de mão e tudo mais. Eles são mais reservados, e isso também foi importante para eles manterem a distância entre os habitantes para realmente ter um case, né? A Coreia do Sul foi um case que teve uma participação dos casos de coronavírus muito pequeno. Também não se tem ainda informações da África do Sul, da África de uma forma geral, do problema do Covid-19. Vamos publicar provavelmente amanhã na redação do ABC Repórter, e também da América Latina de uma forma geral, que nós não temos esses números ainda. Nosso programa de hoje recebe o professor Almir Albuquerque, o nosso amigo Hulk, que é professor de Educação Física, atleta do tamanho do homem, jogador de handebol, técnico e tudo mais. Muito boa tarde, bem-vindo ao nosso programa, Hulk. Boa tarde, Walter, e boa tarde, galera aí que está nos acompanhando. Me conta uma coisa, em tempos de coronavírus, de Covid-19, o que se pode fazer para manter a forma? Primeiro, paciência. Primeiro, precisa ter paciência, precisa gostar muito da sua casa, para você poder ter uma condição mental boa para qualquer outra atividade. A atividade física, como o pessoal tem falado na televisão, e a gente também promove através de amigos nossos que trabalham diretamente com condicionamento físico hoje. Aqui no ABC a gente tem o Marcão e a esposa dele, Fernanda, que trabalham com bastante atleta de Master já, no estúdio que eles têm, e eles vão até apresentar nessa quarta-feira às 8 horas da noite uma live onde as pessoas vão poder acompanhar. A gente vai fazer através do Hangout, eu vou deixar meu telefone, e aí meu telefone é 11 99686 5149, 11 99686 5149,
me manda um WhatsApp que eu te convido para a reunião, se você tiver afim. A gente tem até 100 pessoas para participar. E aí, se você chegar a tempo, beleza, participa, senão acompanha depois. Vou até pedir para a redação depois colocar esse telefone do Hulk aí, que fica mais fácil do pessoal depois poder anotar. Mas, ó, quando você fala de atletas master, você está falando dos atletas mais velhinhos, os aposentados, é isso? Para não ter dúvida. Não, né? É master porque são os melhores do mundo inteiro. Não são os aposentados. É master porque parou de jogar. E aí é muito grande o número de atleta master hoje. O do basquete, do voleibol, então, nem se fala. Por exemplo, do voleibol que você sempre foi mais envolvido com o voleibol. Voleibol a gente tem em Saquarema um campeonato com mais de 1000 equipes jogando. Um campeonato de master durante um feriado de novembro. Caramba! Mais de 1000 equipes jogando. Entre, lógico, equipes dupla de areia, quarteto e sexteto normal de quadra. Então, é o couro comendo durante o feriado em várias quadras organizadas lá acho que é da Confederação Brasileira de Voleibol lá. E aí, cara, o pessoal, todo mundo jogando contra todo mundo. E o legal do Master é que o compromisso de vitória é só durante o jogo. Então, logo acaba, aquela chateação que você tinha quando você saía de um jogo derrotado, ela não existe no Master. Mesmo porque ninguém vai te cobrar isso. Entendeu? Talvez um atleta ou outro se cobre mais, mas não tem. Aí o pessoal vai tomar, quem gosta de tomar cerveja, cerveja, quem gosta de tomar suco, suco. Mas é uma confraternização de gente que não se vê desde Jebes. Quem organiza? Quem organiza o da Confederação Brasileira de Voleibol, a Confederação Brasileira de Voleibol. No caso do handball, especificamente, sou eu mesmo. Antes de eu assumir essa responsabilidade, ele acontecia através de outras pessoas do handball aqui de São Paulo. Eles reuniam aí 7, 8 equipes para poder jogar. Vinha o pessoal de Maringá, de Blumenau, vinha o pessoal de Pernambuco, Paraíba, Rio de Janeiro, enfim. Um time ou outro de alguma região do Brasil, então eram 8, em torno de 8. E rolava esse campeonato aí que eles chamavam de Copa São Paulo de Handball, Master. E aí isso aconteceu desde muito tempo lá atrás e veio acontecendo até 2016. Em 2017 eu resolvi assumir a direção da competição e, assim, se alguém perguntar assim, deu certo? Geralmente eu costumo dizer as coisas que dão certo por números, né? Quantas pessoas participaram? Então, do último agora, que a gente ia fazer agora em junho, eu tinha 86 equipes inscritas. Mais de 1.500 atletas, fora acompanhantes, que vem a família às vezes, e vem dirigentes. Tal. A gente chegar em 2.000 pessoas, vindo de fora de São Paulo, aí umas 1.000 pessoas, pelo menos, para poder jogar aí o Brasil Master Cup, que foi o nome que eu dei para esse evento. E o último foi realizado onde? O último foi realizado no Pinheiros e na Hebraica, onde nós tivemos 50 equipes inscritas. A gente ia esse ano já para 86. A gente transferiu só a data agora, colocamos para outubro, no feriado do dia... Outubro a gente tem feriado dia 7. Dia 4 esse ano por causa da eleição. Dia 4 de outubro, depois tem o dia Nossa Senhora de Aparecida, que é... Nossa Senhora de Aparecida. A gente vai fazer Nossa Senhora de Aparecida, a competição, e aí tem a mesma competição acontece no Nordeste, que vai acontecer na cidade de Alagoas, aí no feriado de Finados. Tá. Vamos por algumas coisas. Como ele falou do vôlei, só para lembrar que no segundo bloco nós vamos ter a participação aqui do professor Sérgio Ricardo Negrão, né, que é técnico de vôlei, foi técnico da Leite Moço, da Colgate, atualmente era do Pinheiros, amigo nosso aqui de São Caetano. Quando você fala dessa questão do campeonato que vocês fizeram lá no Hebraica, no Pinheiros, inclusive essa matéria foi publicada aqui no ABC Repórter, você pode procurar lá no site do abcreporter.com.br, escrever handball, que vai buscar essa matéria. Por que fazer em São Paulo se você é aqui de São Caetano? Falta de compromisso da cidade? A cidade não quis fazer ou estou chutando? O que aconteceu? Se você está chutando, você pode jogar futebol, que você vai fazer gol. Assim, não vou falar que é falta de compromisso com a cidade. Seria muito forte colocar a cidade no meio disso tudo. Mas é assim, imagina você que
eu organizo um evento que a gente vai ter aí 1.000 pessoas vindo de fora, que vai ser durante um feriado que a cidade está vazia. Então a gente tem a rede hoteleira, por exemplo, que até me procura sempre, falando assim, vai fazer aqui esse ano? A gente tem um monte de bar da Kennedy e da Goiás, porque o voleibol master é diferente do outro handball, que todo mundo tem que ficar recluso para o próximo jogo. Certo. O pessoal acaba de jogar, toma banho e vai para a rua beber com os amigos. Então, é a confraternização. Na verdade, é confraternização. É a ideia, inclusive, do campeonato, né? Perfeitamente. A ideia maior do campeonato, né? E aí o pessoal da cidade me procura. Por exemplo, o hotel, a rede de hotel que trabalha ali dentro do Espaço Cerâmica, que é aquela Comfort Quality, o pessoal do Mercury. E os hotéis do centro de São Caetano, esses hotéis pequenos aqui, lotam todos. Mas eu tenho que fazer um grande esforço para trazer para cá. Eu, por exemplo, tenho que ir na Secretaria de Esporte, normal. Mas normal seria eu ligar, quem está falando aqui é o Almir, o Hulk, organizador do Brasil Master Cup. Gostaria de conversar com vocês a respeito dos espaços que a gente pode utilizar para fazer o evento em São Caetano. Nisso a gente encontra dificuldade. Aí começa a ter barreira. Eu também entendo que um secretário de esporte deve ter um monte de outras coisas para poder deliberar. Então, também entendo. Mas eu também não estou falando disso não, porque eu estou falando de antecedência, você entrar em contato para poder marcar uma reunião, assim como você marca comigo para vir aqui. Você me dá um toque, eu vou, beleza, agenda, bateu a agenda, a gente vem e faz. Mesma coisa, eu só espero isso, boa vontade. E eu tenho certa dificuldade. Não estou nem querendo dizer que isso é a verdade, é a minha verdade, é assim que eu percebo. E lá no Clube Hebraica Pinheiros foi o contrário. O presidente do clube da Hebraica e o presidente do Pinheiros, eu vou citar o nome do presidente da Hebraica, na verdade é um apelido que é até pejorativo no mundo normal, o pessoal chama de Biba. O Biba, cara, é um presidente de um clube de classe A de São Paulo, de um grupo extremamente restrito. Para entrar no clube você tem que entrar como se entrasse num aeroporto. Se você tiver com alguma coisa de metal, você tem que tirar. E assim é o Clube Hebraica. Esse cara me procura para poder fazer o evento dentro do clube dele. E ele já tinha conversado com o presidente do Pinheiros. Ou seja, eu não sabe, olha aqui, e lá... Visão, né? E lá é feriado, entendeu? Assim, o clube pode estar cheio ou vazio, mas o clube é do cara que paga, ainda mais paga muito para poder ser sócio desses dois clubes aí. E, no entanto, ele deixa eu entrar lá com 1.000 pessoas. Imagina a fila. Eu tive no Hebraica a semana passada, uns 15 dias atrás, foi mais de um mês, né? Foi antes do Covid, que teve uma exposição de gatos. É a mesma coisa, aquele salão de festa deles, né? Totalmente, eles gostam de fazer eventos, eles são favoráveis a abrir realmente... Perfeitamente, é tudo muito perfeito, ricos em detalhes. Você teve lá... É um lugar maravilhoso, né? Perfeitamente. Onde eles estão posicionados. O pessoal fala assim para mim... Quem não conhece o Hebraica, ele fica do lado do Shopping Ibirapuera. Isso. Né? Não. Pinheiros. Do lado do Shopping... Desculpa, Iguatemi. Isso. Na Marginal Pinheiros, é a entrada ou nas ruas laterais. Ele pega lá da Marginal Pinheiros, ele vem chegar aqui quase no Shopping Iguatemi. Exatamente. Vamos lá. Qual a possibilidade agora? Você já fez o projeto, você falou que estava marcado para junho. Estava marcado para junho. Ia ser onde? Ia ser assim, olha, como é um evento muito grande, então eu preciso de ter o máximo de quadras possíveis próximas. E aí depois sim eu posso utilizar outras quadras. São Bernardo do Campo antecipou, a gente conversou, o secretário de esporte falou comigo, que é o Alex, e ele abriu as portas. Por exemplo, ele falou o Baetão, que é um ginásio 40x20, que a gente chama de oficial de handball, que é onde jogou a Metodista, quando era Metodista, a vida toda lá. E tem o poliesportivo, onde acontecem os grandes eventos esportivos de São Bernardo do Campo. O basquete e o voleibol sempre jogam lá, por exemplo. Então ele ofereceu o poliesportivo, ofereceu o Baetão. E a gente ainda tinha... o ginásio da Confederação Brasileira de Handebol, que é lá em São Bernardo, são dois. Que eu, numa parceria com a Confederação Brasileira de Handebol, estava reformando a iluminação, investi um dinheiro nesse início do ano para poder fazer o evento lá. Está até parado, por enquanto, o projeto, por conta que também todo mundo está com dinheiro curto. E eu também estou. Então a gente ia fazer em São Bernardo porque tinha 2 quadras da Confederação, as 2 quadras oficiais de handebol da Prefeitura de São Bernardo
e a gente tinha a possibilidade de conseguir mais uma outra quadra em São Bernardo, e a gente tem da Secretaria de Esporte de Santo André, que também me procurou, falou, a gente tem o Camilópolis, que é uma quadra oficial, você pode utilizar aqui. Então, eu também tinha lá. Se eu precisasse de alguma quadra, lógico que eu ia vir aqui de novo, bater em São Caetano, pedir para usar o EDA, eu posso pedir os rotarianos, por exemplo, para poder usar o EG, que também é uma quadra oficial, que o colégio investiu na quadra. Eduardo Gomes. Eduardo Gomes, que é um excelente colégio, que eu não preciso falar, todo mundo conhece. Tem uma outra quadra oficial da Universidade Mauá, que também lá o coordenador de esporte é um amicíssimo meu. A gente tem a quadra da USCS, que está reformando, porque teve aquela ventania, quebrou tudo, ainda está em reforma. Ou seja, na verdade, não ia faltar. Não ia faltar, mas São Bernardo saiu na frente me oferecendo tudo isso. E aí uma outra coisa que aconteceu, os caras dos hotéis me ligaram e falaram, Hulk, traz para o meu hotel aqui. E aí quando eu fui visitar o hotel maravilhoso, e o cara fez um preço que eu falei, pô, não tem como. Liguei para a galera e falei, vai lá, lotou um hotel. Eu preciso de outro hotel, lotou 2. Já tinham 3 hotéis lotados, eu estava indo para o quarto para lotar os hotéis de São Bernardo. Vale lembrar, então, além de você dar uma qualidade de vida para as pessoas, fazer a confraternização, ainda gera economia para a região de uma forma que as pessoas vêm... E é só isso que eu gostaria, só isso que eu gostaria que a liderança entendesse. Porque, lógico, que não é nenhum bem direto para a Secretaria de Esporte ou para o prefeito. Não, direto não é. Ele não vai ganhar nada com isso, abrindo a porta. No entanto, direto, isso é indireto para eles também, mas diretamente estamos falando da rede hoteleira. Gastronomia. Perfeitamente. Sabe, eu coloquei um FanFest. É 1.000 pessoas rodando a mais na região para gastar. E consumindo, porque os caras vêm com dinheiro, não é criança que vai jogar, não é Jebs e Jubes, onde o pessoal tem a grana curta. É um pessoal já tudo de 40 anos de idade, com cartão de crédito dele, na mão dele, que não tem que dar satisfação para ninguém. E o cara vem aqui e vai querer consumir. Tem gente que vem aqui, tem grupos que vêm aqui em São Paulo, vem aqui em São Caetano, por exemplo, que ficou perto aqui do centro, da Bahia, de Manaus, grupos que vêm do Brasil inteiro. Eles ficam aqui perto do centro porque eles pegam o trem, vão até o Brás, compram um monte de coisa para si, ainda voltam com as compras no final do ano para lá, entendeu? Vamos ver a questão do handebol. Nós, vendo a história do esporte, a gente vê que, tirando o futebol, quando tem uma equipe que se destaca, o esporte cresce bastante, né? Foi o caso do voleibol, o pessoal da medalha de prata, foi o caso do Guga com o tênis, né? Uhum. Na questão do handebol, você acha que para ter esse boom, precisaria realmente ter uma equipe que viesse a conquistar algo de diferente em termos de medalhas internacionais, ou depende realmente de fazer base no país? Olha, vou começar dando um exemplo, depois eu respondo diretamente a pergunta. O Brasil foi campeão há 4, 5 anos atrás, mundial de handebol feminino. A gente ganhou o campeonato mundial de handebol feminino, como se fosse a Copa do Mundo de futebol. O Brasil feminino venceu. No mesmo ano, porque tem 4 tipos de modalidade de handebol que são jogadas mundialmente. Masculino e feminino de quadra e masculino e feminino de areia. Existe handebol de areia. Então existe, é bem legal. É uma correria danada, é um jogo onde as pessoas não... Mas a bola não quica. Você pode até tentar quicar num momento de desespero, mas eu não aconselho. Não tem ninguém para passar. Se eu fosse você, larga a bola no chão, que é melhor, em vez de bater. Larga a bola no chão e espera alguém se desmarcar. Mas enfim, masculino e feminino de areia, masculino e feminino de quadra. Nesse ano que a gente foi campeão mundial no feminino, a gente foi campeão no masculino e no feminino de areia. O voleibol também tem de areia, né? Uhum. Imagina você que o voleibol foi campeão masculino no mundial, que joga uma liga mundial, esqueci o nome, uma liga mundial do voleibol, ganhou lá com o Bernardinho, e dupla feminina campeã mundial da areia e a outra dupla masculina campeã mundial de areia. Ou seja, o voleibol ganhou quase tudo. Lá no handebol, ganhou quase tudo. Ganhou masculino e feminino de areia e ganhou feminino de quadra. E mesmo assim não houve um retorno. E aí é que eu vou começar a responder a sua pergunta de cima para baixo. As pessoas tendem, os atletas e dirigentes, tendem a achar que alguma televisão tem que apadrinhar isso daí.
Ah, bem que a Globo podia apadrinhar lá o Globo Esporte, começar a passar mais. Bem que a Sport TV poderia colocar mais jogos de handebol na televisão. Porque a gente sabe que esse é um caminho. Só que para a televisão o caminho é diferente. A televisão põe na televisão aquilo que dá resultado para ela. Porque se ela colocar curly 1h da manhã, vai ter gente vendo. E se botar a final do handebol, se botar a final do handebol 1h da manhã, pode ser que tenha um público menor do que alguém vendo curly que nem tem gelo aqui no Brasil. Então o que eu percebo? Eu percebo que nós do handebol precisaríamos desenvolver entre nós um desejo maior de consumir o produto, que é o próprio esporte. Porque o cara vê um domingo de manhã um desafio ao Galo, mas não vai no Pinheiros ver a final de um campeonato sul-americano, por exemplo. O cara vê o desafio ao Galo, que é um campeonato de futebol mequetrefe, que você conhece, que é o pessoal de várzea jogando. Não é que esse pessoal joga mal, é que é um campeonato que não tem tanta importância. E a final do Sul-Americano de Handebol, que vai acontecer no Esporte Clube Pinheiros, ou então no Baetão, ou então no Taubaté, enfim, tem menos gente assistindo isso do que consumindo o desafio ao Galo. Ou seja, a gente precisa aprender a consumir o nosso esporte. Agora, com relação à quantidade de gente participando, a gente até há pouco tempo era... Na verdade, todo mundo está perdendo para o celular na escola. O celular, na hora da educação física, talvez seja o esporte mais jogado. Infelizmente. Porque não tem quem supervisione o professor de educação física e colégio particular, não estou falando do colégio particular, porque daí é cobrado. Mas no colégio público, às vezes, não. Basta o aluno dizer que, pô, professor, estou me sentindo mal, você não está ali. Na minha época de educação física, está se sentindo mal, dá atestado médico. Não tem essa conversa de vir aqui sentindo mal para ficar sentado. Não, ninguém ficava sentado. E, aliás, todo mundo queria fazer, né? Todo mundo queria participar. As pessoas que estavam, desde o técnico, desde o professor até os alunos queriam participar. Hoje em dia, o celular ganha de todo mundo. Na nossa época era esporte, teatro, né? O que perfeitamente, para fazer atividade, banda, fanfarra, era você sabe disso. Então, tudo o pessoal ia no segundo período até. Né? O pessoal vinha, estudava no primeiro período da manhã, voltava no segundo para poder fazer essas atividades separadas. Hoje todas as atividades tem que competir com o celular da garotada. Desculpa, perde todo mundo. Perde a missa, porque tem gente que vai na missa e está no celular. Perde o culto da igreja evangélica, que o pessoal vai no celular. Ou a gente aprende a conviver com o celular, mas enfim, não vamos falar disso aí agora, de tecnologia. A gente vai falar da base. Existe uma multidão de gente participando. Até pouco tempo atrás era o segundo maior esporte praticado no meio escolar. Só que o funil é tão apertado que o moleque sai dessa fase aí e entra antigamente era primeiro grau para a gente, o ginásio, que agora tem fundamental. Fundamental 1, 2, Fundamental 2. Chega lá, já começa a ficar mais ou menos o time da escola, quem vai jogar, quem não vai. E aí o menino fica acanhado porque ele não é do time da escola, tal. Quando chega no segundo grau, aí piora mais ainda. Aí as escolas começam a se organizar para poder ter um time para jogar, para treinar naquele horário de educação física. E aí chega na faculdade, também é a mesma coisa, vai só piorando, entendeu? O funil vai afunilando, e a quantidade de gente, uma gama enorme, vai ficando difícil. E diferente do futebol que a gente consegue jogar um golzinho lá com chinelo na rua, antigamente a gente fazia isso, eu nem sei como é que é hoje, que eu não vejo a molecada fazer. Mas o handebol precisa de uma quadra, precisa de trave, precisa de coisas igual o basquete, o voleibol. Nas escolas do estado hoje ainda ensinam o handebol? Cara, algumas escolas ainda lutam por isso. Até aqui em São Caetano. Professores, né, no caso. Né? Perfeitamente, porque professor, todas as escolas vão ter e quadra, todas elas vão ter. Alguns professores ainda vão lutar para poder se esmerar. E quando ele se esmera desse jeito, se torna uma pessoa proeminente no meio do esporte, a escola particular vai lá e chama esse cara. E aí ele vai dar só aula de educação física lá, porque ele vai fazer acontecer no handebol mesmo, na escola particular. Vou dar um exemplo de um colégio daqui, o Ábaco, por exemplo.
Aqui em São Caetano, o EG. E tem outros também, sabe? Temos outros colégios que trabalham sério com handebol aqui em São Caetano. Colégios particulares, principalmente. Mas em São Bernardo do Campo tem um colégio chamado Ábaco. Quando eles fazem uma Olimpíada interna de handebol, são 600 pessoas participando. Caramba. Como é que não tira a qualidade de um negócio desse? Aí esses caras fazem um time, montam um time com os melhores moleques que participam dessa Olimpíada de handebol lá, levam para um clube e jogam um campeonato estadual. Fica entre primeiro e segundo. Porque tem gente participando e com um trabalho sério. O que falta é isso, profissionais querendo fazer acontecer. Mas eu e você concordamos que a gente não pode nem cobrar demais do professor pelo que ele recebe e pelo que ele ganha. Pode ser que em alguma prefeitura o professor receba melhor, sabe? Em outra não, enfim. É uma profissão judiada. E eu sou dela, eu sei do que eu estou falando. Muito bem. Agora vou lembrar, a gente vai fazer um breve intervalo. No próximo bloco também vamos ter a participação do professor Sérgio Ricardo Negrão. E para as pessoas que querem fazer contato com o Hulk, eu pedi para a produção aí para preparar um GC com o celular dele. Vamos ver se já está liberado, Larissa, para a gente colocar aqui, para as pessoas saberem que vai ter essa confraternização esse ano, né? Agora com a questão do Covid, não se sabe quando, logicamente, esperar. Né? Vai ter, todo mundo tem que esperar para saber o que vai ser, como vai ser o pós-crise aqui da pandemia, mas é importante você conhecer o trabalho do Hulk, saber o que ele faz com o handebol, se você gosta, ou nessas competições. Vocês têm um site, alguma coisa que vocês fazem? A gente tem site, que é Brasil Master Cup, e o site da Liga Master do Handebol de São Paulo, que eu sou presidente da Liga. Certo. Então o site é Liga Master de Handebol de São Paulo, é LMHSP. E a gente tem o Brasil Master Cup, que é com Z, esse Brasil, porque é um campeonato internacional. Vem gente da Colômbia, vem gente da Argentina, vem gente do Chile jogar também. Repete seu celular também, Hulk? Pode repetir. Vamos lá, é 11 9 9686 5149. E também tem as páginas no Facebook e no Instagram. Muito bem. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos já já. Fique conosco e tem mais notícias para você daqui a pouquinho. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais! Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Estamos de volta aqui no programa Personalidades, hoje com a participação do professor Almir Albuquerque, o nosso amigo Hulk, né, contando bastante histórias aqui sobre a questão do handebol, dos campeonatos que são realizados pela Liga. E nós vamos ter a participação agora nesse bloco também do nosso amigo, do professor Sérgio Ricardo Negrão, o Serginho, né? Quem lembra aí das grandes vitórias daqui na cidade de São Caetano, da Leite Moça, da Colgate, né? E também no nosso tempo, né, Serginho, do vôlei mirim de São Caetano, nós somos campeão paulista aí nos anos 70. Pela cidade, primeiro título para a cidade. Vamos puxar o Serginho aí, ele vai entrar conosco no Skype, eu e o Hulk aqui vamos aproveitar para participar da sabatina com ele.
E o Sérgio, que era também técnico do Pinheiros até o mês passado, com a questão da crise aí, acabou tendo corte, como todo lugar, né? Até eu estava vendo, até as grandes emissoras de televisão hoje estão mandando embora. Vi lá na Band, o Silvério também acabou sendo demitido. Muita gente vai se complicando. Nós vamos ter que gastar algum tempo aí agora para poder resolver o pós-crise, de como vai poder as pessoas se encaixarem. Todo mundo sempre fala, né, que fica esperando o carnaval para começar o ano. Esse ano passou o carnaval, veio a crise. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses e onde nós vamos poder chegar. Hulk, me fala mais uma coisa. Para quem quer aprender handebol, então a escola tem aquela base. E para quem quer, tem escolinha de handebol? Cara, a gente tem algumas escolinhas acontecendo. Existe uma ONG chamada Mão Solidária, que também está na internet, nas páginas, que eles ensinam handebol. Escolinhas de handebol específicas, assim como tem de futebol em society, a gente não tem, não. Mas não é difícil você conseguir, sabe? Não é difícil. Os colégios geralmente têm trabalhos. Mas se o cara fala assim, mas eu queria entrar na escolinha com quantos anos? Quando é criança, a própria escola faz o trabalho dela. Mas eu queria entrar numa escolinha com 20, 30 anos de idade, querendo aprender a jogar handebol. É complicado, mas você pega meu número de telefone aí que eu também eu dou um jeito. Porque as equipes Master feminina começam a partir de 30 anos. E as equipes Master masculina a partir de 35. E aí vai assim o masculino 35 mais, quem tem acima de 35, 42 mais, 49 mais e 56 mais. Já tem a possibilidade de a gente ter uma categoria ainda acima, por conta que tem muita gente com mais de 64 anos jogando handebol. Então é possível que a gente adapte isso aí para mais uma categoria. Então você tem 35 anos de idade, já pode entrar no Master masculino que tem categoria para você. E feminina a partir de 30, 30, 37, 44 e 50. Na questão do handebol, tem como ter uma ideia, por exemplo, em São Caetano, quantos atletas hoje jogam handebol? Olha, em São Caetano a gente tem um trabalho nas escolas, a gente tem um trabalho da Prefeitura de São Caetano, que é um trabalho excelente, feito na verdade, tem vários professores trabalhando, eu tenho medo de falar o nome de um deles, que é um grande amigo meu, e os outros que também são amigos meus, ficar com o senhor. Deixar de fora, Mas o trabalho feito pela Prefeitura de São Caetano é um trabalho muito bom, tem um pessoal de muita qualidade trabalhando, né, com as categorias menores, que vai até o júnior, mais ou menos, até juvenil júnior. As escolas particulares, quase todas elas têm trabalho. Se você fosse falar Vilari, se fosse o próprio Eduardo Gomes, a gente tem o Arbus. Eu não sei como é que está o Externato Santo Antônio hoje, mas também tinha um trabalho muito bom de handebol. Ou seja, a gente tem uma molecada muito grande participando. De jovem, também tem muita gente participando, que são ex-atletas que se reúnem para poder fazer time. Por exemplo, São Caetano teve um ano que acabou com o júnior. Vinha juvenil, júnior e adulto, acabou com o júnior. Esses caras simplesmente se juntaram, fizeram uma equipe, e eles jogam uns campeonatos paralelos que acontecem em São Paulo de alto nível. Que bom. Não são ligados à federação, mas tem esse time. Mas não tem só esse não, as universidades que estão em São Caetano, porque temos a Mauá, então temos um time da Mauá, que é de engenharia. Mas a USCS, por exemplo, tem vários times dentro da própria universidade. Um monte de time dentro da USCS. Ou seja, a gente tem em São Caetano participando, numericamente, se eu for colocar assim, não, mas eu posso chutar aí uns 5 mil pessoas que praticam handebol. É gente pra caramba. Vamos lá. E colégio também da Municipal, na minha época de garoto, era o Alcina, que era o bambambam de... Isso, a Alcina Dantas Feijão até hoje tem trabalho lá com a professora. O nome dela é uma fera, essa professora, bem conhecida no meio do handebol, porque ela é uma batalhadora pelo handebol. Mas não me lembro de outro colégio que tenha um trabalho tão forte como a Alcina mesmo, não. Tá ok. Tá liberado aí? Vamos entrar com o professor Sérgio Ricardo Negrão? Vamos ver se já está no Skype pronto para a gente ver se
consegue fazer esse contato aqui. Então aqui o Hulk, que é amigo de handball, precisava até lembrá-lo, cadê? Caiu a linha aí? Opa, vamos esperar mais um pouquinho para ver a entrada do Serginho. Então assim que fizer a conexão, você já pode colocar na tela que a gente fala com ele, tá, Larissa? Para continuar. Você começou fazendo handball como? Então, tardiamente, porque a melhor idade para começar é a idade da molecada mesmo do primário. Eu comecei a jogar handball com 17 anos mesmo. Mas eu fazia um monte de outras coisas, né? Desde subir em árvore, tacar pedra, sabe? Fazer um monte de coisa. E handball foi o último esporte que eu conheci. Eu conheci já no 2º grau, através de um professor desses que dão a vida pelo handball, Colégio Estadual Visconde de Cairu, no Meia, lá no Rio de Janeiro. E aí, lá, na verdade, uma quantidade de gente que joga handball nesse colégio é enorme. E aí, essa galera do Cairu, eu comecei a jogar lá, fui para uma equipe que disputou o campeonato juvenil do estado, que é uma associação de moradores, porque não tem. Então, pegou uma associação de morador, emprestou o nome para alguém pagar a inscrição da gente para a gente jogar um campeonato. Olha que loucura, o técnico não ganha nada, ninguém ganha ajuda nenhuma, vai com cara e coragem e joga. Era a Amaraí, Associação dos Moradores e Amigos do Andaraí, que é um bairro do Rio de Janeiro. Aí a gente jogou e depois eu comecei a pegar gosto pela coisa, porque nesse mesmo ano eu fui para uma seleção de JEBs, com um ano de handball, menos de um ano eu fui para o JEBs, que foi no Espírito Santo. Aí depois comecei a jogar, joguei até a seleção brasileira, mundial e pan-americano de Havana, por exemplo. Jogador de handebol tem perfil de físico, estatura? Então, tem, mas ele muda. Por exemplo, a evolução do jogo, na minha época, uma pessoa com uma força bruta e um vigor físico muito grande conseguia jogar. Chegar onde eu cheguei, por exemplo, na seleção brasileira de handebol. Porque comecei muito tarde, eu não tinha toda aquela experiência do jogo, mas eu tinha muita vontade, muita força. Hoje em dia, o perfil mudou. Os jogadores são mais delgados, com uma explosão muito grande, uma velocidade enorme, corre demais, os garotos correm muito, têm uma capacidade anaeróbia muito grande, eles conseguem recuperar rápido e eles não são muito fortes com uma grande massa muscular. Eles são longilíneos, mas têm uma potência tão grande, potência de arremesso, parece uma catapulta. É porque mudou a mecânica do movimento. Imagina o voleibol que você... Quando eu digo voleibol, para poder facilitar o entendimento aqui. O voleibol como era antigamente, e depois que alguém inventa o saque por cima e depois um viagem. Vai mudar a característica do atleta. Sabe? Entende isso, essa mudança? Porque o esporte evolui e vai mudando a característica. Hoje em dia você vê bem mais atleta longilíneo, que você olhando de fora, você fala assim, esse cara é magro. E ele é magro, porque ele tem pouca gordura. Porque gordo e magro tem a ver com muita gordura e pouca gordura. Os caras são magros, mas eles não são muito fortes no sentido de ter uma grande massa muscular, mas eles têm uma potência igual ou maior do que a gente de antigamente. Muito bem. Vamos entrar com o Sérgio Negrão? Muito bem. Serginho, está nos ouvindo bem agora? Muito bem. Boa tarde a todos aí. Prazer falar com vocês. Então tá bom. Estava perguntando para o Hulk aqui, né, se tem perfil hoje no handball para jogar, e ele estava mostrando que não precisa ser tão forte. Hoje, quem tem o meu tamanho, até o seu, né, no voleibol já não tem mais chance. É isso daí no competitivo? Não, só na posição de líbero, Júnior. Só como líbero. E, bem, então tem chance ainda. Tem que ser bom para jogar no fundo de quadra, que é o que eu gostava de fazer bastante. Me conta, Serginho, como que vai ser o pós-crise? Porque no crise, realmente, todos os esportes parados. Como você acha que vai ser no pós? Volta rápido ou esse ano está condenado para o esporte no Brasil e no mundo? Bom, eu tenho uma opinião bastante pessimista em relação a isso. Eu estou classificando aí como o esporte vai passar por grande dificuldade,
uma crise sem precedentes, porque a gente que vive de patrocínio, é muito difícil hoje você bater na porta de uma empresa que está preocupada muito mais com a vida dos seus funcionários, com os fornecedores, com o emprego efetivamente. Ela tem outras prioridades. Então imagina chegar agora na porta de uma empresa e falar o seguinte: escuta, eu quero vir aqui bater querendo um patrocínio esportivo. Então eu acho que vai ser muito difícil o esporte de alto rendimento que precise de um patrocínio efetivo e consistente para executar. Isso é o esporte na iniciativa privada, porque o esporte também público vai sofrer do mesmo nível de dificuldades. Afinal de contas, todos os governos gastaram tudo que tinha na saúde. Então, foram feitos altos investimentos e aí contingenciando várias verbas que eu acredito que incluindo a parte de esportes. Negrão, eu tenho uma pergunta a fazer para você. Lógico que o voleibol está num patamar de profissionalismo tão grande que as pessoas precisam, recebem um valor para poder trabalhar e tudo mais. Mas nesse momento não valeria a pena se, por exemplo, liberasse para poder ter a competição, tal, o pessoal fazer como a maioria dos outros esportes, todo mundo diminuir valores para poder ter um mínimo e jogar, para pelo menos se manter jogando, tanto o atleta quanto o esporte também na vida do povo brasileiro que gosta tanto do voleibol, por exemplo? Com certeza absoluta, Hulk. Eu posso garantir para você que o momento atual é de sobrevivência e não é de investimento. Então, eu acredito sim que o caminho vai ser esse. Já existe uma movimentação dos clubes, inclusive fizeram uma reunião virtual, onde a proposta veio do Minas Tênis Clube de redução de salário para manter a níveis aceitáveis, vamos chamar assim, que sejam suportáveis pelos clubes. Mas eu ainda acho que o pior está por vir. Eu acho que o momento ainda não está refletido exatamente o que pode vir à frente. Eu vou fazer ouvindo a sua discussão sobre o handebol, porque eu posso falar que eu também militei pelo handebol, sou árbitro formado de handebol pela Federação Paulista, apitei 2 jogos abertos de Santa Catarina, enfim, já andei por ali. Eu também gosto muito do Hortelã, do Alex lá do Pinheiros, fiz grandes amizades por lá, nos 2 anos que estive lá. Mas eu vou dizer o seguinte: o grande patrimônio, eu fiz essa pergunta para a Confederação Brasileira de Vôlei, o grande patrimônio do voleibol não são os resultados, não são os atletas, não é a medalha olímpica. O grande patrimônio do voleibol, que acho que falta para o handebol, são os fãs. Isso aí. São esses caras que geram audiência para a TV e que aí gira toda a roda. Então, se eu fosse o gestor do handebol, eu iria fazer um grande processo para atrair os fãs. A partir daí, sim, vai gerar toda uma cadeia, porque você tem que entregar um bom produto, sim, mas, amigos, eu aprendi isso sendo gestor do voleibol junto à CBV. Eu fui durante 1 ano o gerente de competições de quadra. E eu sentei com a Sport TV, com o diretor de grade na época, e ele falava assim: Sérgio, para colocar um esporte na grade, eu tenho 2 coisas: disponibilidade da grade e audiência. Se eu não tiver audiência, o esporte nem entra. E o que gera audiência são os fãs, são as pessoas interessadas. Exatamente, concordo. Serginho, eu acho que no esporte sempre tem fãs, sempre tem gente querendo assistir. Vou lembrar até aqui da nossa época de infância, da Olimpíada Colegial de Tijuco Sul, que nós fizemos parte, que lotava o ginásio.
né? Sim, Desde verdade. quando você trouxe o voleibol aqui da Colgate para São Caetano, todas as competições que tinham ali lotavam. Então, se você criar o hábito para qualquer tipo de esporte, vai ter uma linha, né? Vai ter uma camada, um segmento para poder assistir. Precisa ter do incentivo. Como a gente também tinha as escolinhas de esporte quando nós éramos crianças, onde nós começamos no vôlei, e hoje fica mais difícil, né? Estava até perguntando para o Hulk aqui, ó, onde se prepara, onde que forma crianças hoje, por exemplo, no handebol? Né? Na nossa época a gente sabia, ó, tinha escolinha de esporte que era à disposição. A formação do atleta hoje, para a base, fica mais difícil, principalmente para quem tem menos condições de procurar um grande clube. Então ainda precisa ter essa questão da base. Tem gente preocupada ainda com base? Ou só estão preocupados porque para chegar no pico, no custo, alto rendimento, precisa ter feito um trabalho de base? Ou só é feito isso nos grandes clubes hoje? No vôlei? Eu tenho uma opinião sobre isso. Concordo inteiramente com a tua afirmação, Júnior. Posso dizer para você o seguinte, e aí cabe, na minha ótica, uma reflexão bastante apurada sobre isso, porque eu acho que o poder público ele deveria dar força para essa primeira e segunda fase, que é a regimentação através de escolinhas de esporte. Poder público. Categoria de base, poder público. E alto rendimento, iniciativa privada. Simplesmente, hoje, é muito, muito difícil o poder público assumir esse papel do alto rendimento, porque, vou falar bastante do voleibol, porque é um esporte que eu tenho bastante conhecimento, mas o basquete também caminha para isso. O basquete, principalmente masculino. Hoje, para se montar um projeto de voleibol que que se possa contratar jogadoras de alto nível, fãs atraindo jogadores de seleção brasileira, você vai precisar de, no mínimo, entre 6 e 8 milhões anuais de investimento. E isso para o poder público fica muito difícil. Então, assim, na minha ótica, o poder público ele tem que cuidar das escolinhas, absolutamente certo, das categorias de base, e criar mecanismos que atraiam a iniciativa privada para sustentar esse alto rendimento. Então, esse formato, que para mim ainda não é o ideal, mas ele se mostra bastante factível. Nos últimos anos, tem faltado recursos, por exemplo, para o voleibol masculino e feminino, para essas equipes disputarem os campeonatos? Qual categoria? Adulto, sim, tem faltado. Tem faltado? Tem. Hoje, a Superliga é composta de 12 times, onde claramente existe um hiato, existe um gap aí, uma diferença muito grande do maior investimento para o menor investimento. Então você entra na competição sabendo quem serão as duas últimas, pelo nível de investimento. E o esporte de alto rendimento é investimento, não foge disso. No futebol a gente sabe por que o Barcelona, o Real Madrid, o Manchester United, por que eles têm os melhores times do mundo? Porque eles têm dinheiro para contratar os melhores jogadores do mundo. Então o PSG, esses times que eu falei, eles têm verdadeiras seleções. São os melhores jogadores do mundo inteiro que vão para lá jogar, porque ele tem recurso para bancar. Então é o seguinte, quem tem mais dinheiro contrata os melhores jogadores. Quem tem menos dinheiro espera quem tem mais dinheiro contratar para ficar com a sobra. E com isso, você fica bastante... você não é protagonista do campeonato. Então, nesse ponto, sim, tem bastante diferença entre os primeiros colocados e os do 8º em diante. Eu tenho uma pergunta, uma colocação, meio que uma pergunta, porque eu gostaria de saber a opinião do Negrão a respeito disso também. Eu acredito piamente, segundo a gente aprende com nossos pais alguns jargões, né? Então, em gênero, número e grau. Com essa questão de você ter, na base, um investimento do Estado. Seja ele em qualquer nível, né? Municipal, estadual, federal. Por quê? Porque eu acho que ele vai receber de volta esse dinheiro. Tirando criança da rua, saúde, um monte de coisa, o Estado vai ter de volta.
ele vai poupar esse dinheiro ali na frente. Então o Estado tem que investir mesmo. Quem faz esporte tem disciplina, perfeitamente, né? acorda sabe hierarquia. Exatamente. Está no caminho certo. É isso aí. Então o Estado tem que investir em prol do Estado. Sabe? É exatamente isso. Igual em vacinação. Para mim é igual vacinação. Toda criança tinha que participar de alguma coisa, o Estado investir nisso. Com qualidade. Correto, porque você foi muito feliz quando falou que é investimento e não é gasto. Não. Exatamente isso, é investimento. Só que quando... Desculpa, pode falar. Quando chega no adulto, eu concordo contigo que a iniciativa tem que ser privada. Porque daí começa a dar lucro. Sabe? Tipo, ou deveria. É uma coisa que tem que se pensar. O que a gente tem que fazer para isso dar retorno para a empresa que está colocando dinheiro? Porque senão eu vou sempre bater na porta da empresa de um amigo meu. Ele vai ficar dando esmola. E não é isso que a gente quer. A gente quer dar retorno para o cara. De mídia, dar retorno de venda, do que for. Mas esse ato que você falou, que é colocado entre quem tem muito dinheiro e quem não tem, é que eu sempre fiquei... Porque eu vim jogar em São Paulo, handebol, pela Metodista, que se mostrou uma potência durante 25 anos, ganhando de quase tudo. Mas qual é a vantagem de você ganhar quase tudo durante 25 anos? Para o esporte e para o negócio. Teve um momento isso da Leite Moça, não foi? Que a Leite Moça parece que ganhava tudo e eles resolveram dar pelo menos o que eu vi na época, dos objetivos dele terem parado, é porque precisava sair um pouco até da mídia, porque só eles ganhavam, né? Vocês, no caso, Serginho. A Leite Moça, como o Rupp falou, existia um objetivo. E todo o projeto de marketing da qual o Leite Moça ele foi atrelado, ele tem um começo, meio e fim. Eu tenho os números, se te interessar, são bem interessantes. O Leite Moça é um produto muito conceituado na culinária. Então, a dona de casa já usava para fazer bolo, torta, pudim, enfim, qualquer coisa. Eles queriam aumentar a venda de modo que misturassem em coisas líquidas. Tanto é que o slogan era bateu, tomou. Então, queria misturar o Leite Moça em batidas e frappés. Batidas que tinham álcool e frappés que não tinham álcool. Esse era o objetivo. De posse de pesquisas de mercado, 3% das pessoas utilizavam Leite Moça em bebidas líquidas. Depois que, durante 6 anos, teve essa campanha, esse número saltou para 45%. Então saímos de 3% para 45%. Aí a Nestlé falou assim, estou satisfeita, obrigado, valeu, objetivo cumprido. Perfeito. Eu acho que é exatamente isso que quando você falou que é o tipo de retorno que tem que dar. Então isso virou um case de sucesso. A Nestlé ficou alguns anos fora e depois retomou o patrocínio esportivo, e eu vou falar que todas as grandes empresas de varejo, como a Unilever, que bancou o time do Bernardinho durante 20 anos, a Nestlé também bancou, foram 7 anos comigo e depois mais, se não me engano, 14 anos bancando o time lá de Osasco. Enfim, grandes empresas utilizam sim o marketing esportivo, que é uma grande ferramenta. Muito bem. Fala, Hulk. Não, porque a gente tem esse lado, que é o lado comercial, tem que dar retorno realmente, mas a gente tem um lado ainda de esporte, sabe? Tipo, porque o campeonato brasileiro é visto? Porque tem umas 10 equipes que podem chegar na final. De Minas tem 2, do Rio Grande do Sul tem 2 equipes fortes, aqui em São Paulo 4, no Rio 2, 3, e a gente vai tendo na Bahia um aqui, outro ali, e aí tem 10. E aí se torna um campeonato atraente. Para torcedor também, sabe? Para a gente poder consumir vendo na televisão, que é uma outra fonte de renda das equipes de futebol. Ele citou aí, tem tantas equipes inscritas na Liga Nacional, mas ele sabe, como ele é bom entendedor, conhece tudo disso daí, ele sabe, ele pode errar em uma equipe, mas ele sabe quem vai chegar na final. No handebol não muda, eu sei quem vai ser campeão brasileiro, não, eu sei quem vai fazer a final do Paulista,
do brasileiro e poderia até falar do sul-americano se essas equipes fossem em caminhos diferentes, não se cruzassem antes. Porque são sempre duas equipes. E aí, assim, o que isso é interessante para o esporte? Sabe, para quem vê. Você vai ver um jogo de uma dessas equipes contra uma equipe com investimento extremamente baixo, que não tem quase nenhuma pessoa, nenhum expoente. Você vai ver um jogo que vai ser 20 gols de diferença? Não vai ter mesmo. Você vai ver um 3-0 com 25-12 nos 3 sets? É difícil. Agora posso... para o consumidor. Hulk, vamos polemizar então, vai. Júnior, olha só o que você falou. Você lembra da época do Tijuco Sul, dos campeonatos colegiais. Eu acho que o nosso modelo de esporte está tudo errado. Todo ele errado. Ele deveria sim ser pautado e baseado na escola. E para isso a gente olha e vê qual é o país com o maior número de medalhas durante o tempo todo e não isoladamente. Estados Unidos. Sim. Então, os Estados Unidos é a maior potência esportiva do mundo em um século. Pois bem, e qual é o sistema deles? O sistema deles é todo baseado no escolar. Então tem o high school, que é um campeonato fortíssimo, o escolar. Depois tem o college, que é o universitário, também fortíssimo. E aí, amigo, fora disso, universidades, né? Liga. Então, tem as universidades, fora isso, liga. Estamos falando de NBA, NFL, a de hockey. Aí é profissional. Então é o seguinte, voltando, o que eu acho que deveria ser, Júnior, é retomar aqueles áureos tempos do esporte praticado na escola. Toda escola tinha que ter um time de handebol, de basquete, de vôlei, de natação, de atletismo, de tudo. Na universidade a mesma coisa. Tinha que ser obrigada. E aí os campeonatos têm que ser desenvolvidos ali. Saiu disso, saiu do ensino fundamental 2, saiu do ensino médio, agora é profissional. Deixa que a iniciativa privada tome isso aí. Para isso, os clubes deveriam ser criados ligas. NBB é um exemplo do basquete, um case de sucesso, demorou 10 anos para ter um pouco de fôlego, os clubes são parceiros ainda, mas os próprios clubes não são clubes, são franquias de autogestão, são elas que tomam conta do campeonato todo. Então eu acho que o modelo nosso está errado, porque o modelo hoje nosso é atleta, clube, que tem que se filiar a uma federação, que tem que se filiar a uma confederação, que é vinculada ao ex-Ministério do Esporte, agora a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. A esse sistema todo, ele é chamado de sistema federativo, que eu acho que já se provou várias vezes que não é eficiente. Muito bem. Olha, primeiro preciso agradecer a participação do Hulk e do Serginho. Nós não tivemos uma entrevista hoje, nós tivemos uma aula, né? Esses dois professores aqui, cada um da sua área do handebol e do voleibol, dando informações importantes para a gente. E esse é o papel aqui da TV Grande ABC, dando sempre espaço, né, para a comunidade e trazendo as boas ideias para a gente poder ajudar a divulgar. Contem sempre aqui com a participação também do jornal ABC Repórter, nossas páginas estão à disposição de todos. Serginho, obrigado pela participação, vamos te convidar em mais oportunidades. E precisa trazer o Sérgio Negão de volta para São Caetano, hein? Vai pensando aí, Serginho. Abraço. Serginho, valeu, abraço, obrigado. Emprestar todo esse teu conhecimento de alto rendimento, de gestão, para o nosso esporte, que é o handebol. A gente tem várias pessoas já fazendo isso, são muito boas por sinal. A gente tem os presidentes aí anteriores, enfim. Mas, sempre uma pessoa como você, capacitada, de extrema competência, que se mostrou um profissional de grande competência durante todo esse tempo da sua trajetória no voleibol,
uma conversa contigo elucidaria muitas coisas e muitos caminhos aí que facilitaria e encurtaria para a gente do handball. Eu gostaria de, pessoalmente, um dia poder bater papo, vamos esperar passar isso tudo aí. Quem sabe a gente sentar numa mesa, eu, você e o Walter, para a gente conversar e eu poder aprender mais com essa enciclopédia do voleibol. Imagina. Fica com Deus aí, foi um prazer ter contigo. Estou à disposição, um grande abraço a todos. Abraço, voltamos aqui para o estúdio para fazer as últimas considerações. Hulk, obrigado pela sua participação também, espero que tenha gostado e possa voltar mais. Como eu disse, as páginas do ABC Repórter à disposição, nesse momento até de escrever sobre o assunto do handebol, para a gente poder mostrar para os nossos leitores, para os nossos telespectadores, a importância da prática do esporte. Como eu falei assim, não só o esporte pela questão da questão física, mas pela questão também de formação da pessoa. Sim. Quem faz esporte tem muito mais chance de ter, como eu disse, hierarquia, de ter disciplina, de ter participação, vivência em grupo, em conjunto, que precisa acontecer depois também na área profissional, e tudo isso vale bastante tempo aqui de televisão pra gente. Obrigado, Hulk. Obrigado, Valtão. Estou aí à disposição, sempre que você precisar de mim é só dar um toque, você tem meu telefone, a galera agora também tem. Precisando de mim aí é só me procurar, porque o handball, o Master, essa categoria Master é muito mais do que jogar. Utilizando o slogan de um amigo meu, de um campeonato que ele faz, a gente está para além das 4 linhas, sabe? A gente extrapola as linhas da quadra e a gente acaba se encontrando. E nesse encontro várias coisas acontecem, inclusive curas emocionais. Pô, pessoas que não se veem há 20 anos e se veem, se abraçam e se choram. O coração enche. Enche o coração, quando volta para casa, volta revigorado. As mulheres aturando mais os maridos e os maridos aturando mais as esposas. Muito bem, além de tudo, ele gosta aí do humor. Vamos lá, abraço para você, obrigado por ter acompanhado aqui. Fica na nossa programação da TV Grande ABC e da Rede NGT. Até mais.